Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o Frater Dalziro Dantzger, que é conciliador e mediador no Juizado Especial e Cível sobre música e Cabalá. Confira! Frater Dalziro, seja muito bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao nosso convite. E eu que agradeço, né? Estou feliz, né, por estar compartilhando esse momento, né? É uma coisa que eu gosto muito. Obrigada. Bom, Frater, nosso tema hoje é a música e a Cabalá. Mas eu gostaria de começar perguntando para o Frater, né? O que é música? O que a gente pode entender por música? Então, a música, né? O termo que eu vi mais bonito até hoje, assim, para responder, foi o que eu aprendi lá quando eu tinha 9 anos de idade, né? Então, é esse termo que eu mais gosto. Então, a música é uma arte de manifestar diversos afetos à nossa alma mediante o som, né? Ela se divide em três partes: melodia, harmonia e ritmo, né? Então, é isso daí, aí eu começo a compor a música, né? Falar sobre a música. E então, eu acho que aí estamos já dando o início da música, ok? E o que fez o Frater se interessar pelo tema da música, por estudar o tema da música? Então, ah, quem deu o primeiro start, né, da música foi minha mãe, né? Eu tinha costume, assim, eu pegava um pedaço de tábua, eu pegava uma linha de pescar, né? Pegava uma tabuinha, assim, aí uma latinha, fazia um cavalete e esticava aquela linha e fazia um violãozinho, né? Eu sempre fui bom em criatividade, criar as coisas assim, né? E aí ali eu tocava numa corda só, eu tocava já criança, né? E eu tinha essa vontade, né, da música. Aí, com 9 anos, que minha mãe falou: por que que você não aprende a música? Então, foi minha mãe que deu o primeiro start, né? Eu tinha já meu irmão mais velho, que ele tinha 12 anos, e ele já estava tocando violino, né? E aí minha mãe pegou o ABC musical dele, né? E passou para mim: vai estudando aí, vai estudando aí que eu vou. Minha mãe não sabe música, certo? Mas ela sabia que ele é no ABC musical, ela sabia dar instrução, né? E aí eu comecei a decorar aquilo lá, né? E aí eu lembro disso até hoje, né? Porque eu lembro a primeira parte falando assim, que a música, né, é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma mediante o som, divide-se em três partes: melodia, harmonia e ritmo, né? A melodia é a combinação de sons simultâneos, dado um após o outro; a harmonia é a combinação de sons simultâneos dados de uma só vez, né? E o ritmo é a combinação dos valores. Aí eu lembro disso daí tudinho. Então, apresenta-se a música composta de 5 linhas e 4 espaços, né? E conta-se da parte inferior para a parte superior. Bom, aí eu decorei. Aí, assim que ela viu que eu decorei, aí ela passou eu para ir com o maestro, passar lição. E aí eu comecei a estudar, fui estudando. Aí foi com 9 anos eu comecei a estudar, tal. Aí depois eu tive meu primeiro instrumento, né, que meu pai me comprou, foi um trompete, né? Então é o que eu queria, que eu gostava. Minha mãe: mas por que você não pega outro instrumento? Eu falei: não, mas eu quero é esse, né? Então foi aí que aí eu tive o instrumento, o trompete, né, que meu pai comprou na época. E aí eu fui estudando e aprendendo e treinando. Aí eu me oficializei com 18 anos de idade, né? Então foi aí que fiquei oficial na música, né? Mas aí eu comecei nesse tempo, né? Até aí eu não conhecia a ordem, né? A Ordem Rosa Cruz. Mas eu tinha sempre em mente, no meu inconsciente, que existia uma escola. Isso tinha. Para mim era lá no Tibete, eu não sei onde. Eu sei que existia uma escola que ensinava a gente muito mais coisa do que a gente pensava, né? Eu sempre tinha isso daí e eu ficava nessa busca, né?
assim, mas até ele não sabia nada. E assim foi passando-se os anos, né? Eu procurava ficar perto de pessoas que eu via que sabia bastante, né? Eu ficava ouvindo a conversa para ver o que que eu poderia aproveitar dali, né? Aí, mas ninguém me dava respostas que eu queria, né? Nem religião, nem nada e tal. É até que uma pessoa, vendo a minha ânsia em querer saber mais, né? Me emprestou um livro. Ah, se eu te dar um livro para ler, você lê? Sim, eu gosto de ler. Ele me emprestou um livro, Las Glândulas Nossas Guardiãs Invisíveis, que é em espanhol, né? Ah, aí eu li aquele livro, mas gostei muito, né? E ali falava que os Rosacruzes fazem isso. Foi aí que eu fui ver o termo Rosacruz pela primeira vez, né? Aí, quando eu fui devolver o livro, até aí a pessoa não me falou nada, né? Quando eu fui devolver o livro, que ele falou, tem uma escola de mistério, assim, assim, tal. Eu falei, mas é isso que eu estou procurando há muito tempo, né? Aí ele me deu um folhetinho onde tinha o endereço da loja aí de Curitiba, né? Isso em 84, né? Eu peguei, escrevi no folhetim, você preenche lá o folhetim e mandei. Naquele tempo era correio, né? Tinha que esperar chegar, tudo, né? E aí foi que eu aí recebi pedindo o domínio da vida, aí veio o domínio da vida, ali preenchi aquilo mais que depressa, né? Eu estava ansiando por ele. Foi aí que eu conheci a ordem, entrei, e aí entrei de cabeça, né? Assim, aí fui estudando, aprendendo, aprendendo, né? E assim fui evoluindo. Até que chegou a um certo momento que eu gostei muito da ordem. Foi quando chegou no sexto grau, que é cura. Eu gostava muito, assim, de poder curar alguém, né? Eu via aqueles relatos de Cristo, né? E então aqueles relatos lá eu ficava fascinado, né? Em cura. Chegou o sexto grau quando eu comecei, nossa, eu já comecei a também cair de cabeça em cima disso, né? E aí fui praticando, uma coisa, né? Eu estudava, como eu nasci na família evangélica, né? Não pode falar nada de coisas assim, né? Para eles que já pensam diferente. E eu estudava escondido, recebia as monografias, estudava às vezes de madrugada, sabe? Tinha todos esses porém, né? Para a família não saber. Hum. E assim foi se passando, até que chegou o momento da cabala, né? Aí que eu fui aprender a cabala. Aí então, um frater nosso, que ele dá instrução de cabala, inclusive ele deu aí também o frater Nelson, né? E foi com ele que aí eu tive o start de aprender cabala. E aí fui aprendendo, estudando e praticando, e aí foi muito legal, porque aí eu expandi, né, a cabala, até ter muitas experiências incríveis, né? E aí eu acabei me tornando um instrutor de cabala, então eu ensino cabala, né? Aí Perfeito. um dia, agora eu vou chegar na música e acabar, né? Um dia um frater amigo meu falou, eu tenho um livro lá bom para você, e me emprestou esse livro, a música apresentada como Ciência e Arte de Fábio de Oliveira, né? Aí quando eu li aquele livro, nossa, parece que deu um insight, assim, né? Porque ali ele fala que ele executou curas, né? De surdo-mudo, de nascença, tocando violino e usando letra hebraica.
Aí isso aí a cabala junto, né, com a música. Aí eu, quando eu li esse livro, nossa, deu um start, assim. Aí eu comecei a ler, ver aquilo e fazer as comparações. Falei, nossa, a música é cabala. A música não é humana, ela veio para nós. E cabala significa receber. Então, o que a gente recebe divino, ninguém inventou música, né? A música é uma ciência. Então, aí eu comecei a ver, falei, nossa, mas olha, tem tudo a ver com a cabala. Porque a música, ela tem três pilares, né? Dependendo da ordem, nós temos três pilares, que é luz, vida e amor, né? E na música nós temos três claves, clave de sol, clave de fá e clave de dó, né? E eu comecei a fazer essas ligações. Foi aí que aí fui dando ideias e insights. Eu tenho o dom de sonhar, né? Meu dom é sonhar, né? De signo de Sagitário, então é sonhar. Então eu aprendo muito com sonhos. Eu tenho, né? Aprendo muito assim com sonhos. Então aí eu comecei a ter sonhos e instruções, né? E interligando a música na Cabala. E aí eu vi, falei, nossa, a música cura realmente. Temos na Bíblia lá, temos o Davi tocava harpa para poder curar o espírito mal de Saul, né? Tem vários relatos de cura, né? E aí foi que eu gostei muito mesmo disso. Então foi onde aí eu fui fazendo, aí fui estudar a fundo a origem, né? Quando é que a gente descobriu a música, né? Por exemplo, eu pensava que nessa era de Abraão, lá, muito mais antes que isso, aí eu fui ver os chineses, né? Já tinha instruções de fazer flauta com 9.000 anos atrás, né? E aí eu fui investigando e descobri também que reportagem que foi descoberta uma flauta lá, tal, de 43.000 anos, né? Então, a música é muito mais antiga do que a gente pensa, né? Então, realmente, a música, ela é cabala também, ela faz parte da cabala. E até pegando dessa parte, Frater, né, já que o Frater está dizendo justamente que a música ela é cabala, quais são os benefícios da música e da cabalá no nosso cotidiano? Então, a cabala, ela, ela é, ou seja, à medida que, quando eu tive a primeira aula, ela fala o seguinte, ó, tem quatro preceitos para iniciar a cabala. Que nós temos saber, depois ousar, depois querer, depois calar. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de saber, tem que saber. À medida que a gente sabe, a gente começa a ousar com aquilo que a gente está sabendo, né? Aí depois tem a vontade, a gente tem que querer. Então, e aí depois que você quer, aí você vê acontecer. Você vê, né, os acontecimentos. E aí, quando a gente tem toda essa consciência, expandiu essa consciência, aí a gente cala, ou seja, a gente vai contemplar a obra feita, aquilo que foi feito, né? Eu, quando eu tive essa primeira aula, então lá, o saber, o mestre falou, o que que você quer saber? Eu falei, e agora, né? É a pergunta que você está fazendo direto para a fonte, né? Aí, aí o que que eu perguntei? Eu escrevi a pergunta, né? Eu quero saber a origem da doença. Porque eu já tinha aprendido sobre cura, já tinha aprendido várias coisas assim, mas qual é a origem da doença, né? Aí uns falam uma coisa, outros falam outra, mas aí me veio a compreensão. Porque aí vem a compreensão. A origem da doença vem pelo pensamento.
pelo nosso pensamento. E aí, se você desarmoniza o pensamento, ele causa uma desarmonia, aí vem a doença. Então, a doença ela aparece primeiro no corpo astral nosso, para depois aparecer no físico. Então, e aí a gente faz o tratamento no astral para se curar o físico. Então, remédio remedia, ele não cura, né? O remédio ele vai remediar, vai tirar uma dor, e tal, mas não vai curar, se você não for na origem da coisa. Então, começa por aí. Joia! E aí, então, juntando tudo isso, né? Cabalá e música, então a música ajuda nesse processo de cura? Então, aí que eu fui aprofundar, né? E aí eu fui vendo que realmente, porque não é só você saber, que não é intelectual, é coração, né? Porque se fosse intelectual, todo mundo que lia um livro lá, ele ia saber fazer, né? Então, não é bem assim. Então, aí eu notei, quando eu tocava instrumento, que eu estava tocando assim, um dia eu estava muito triste, né, por uns casos que tinham acontecido, e eu peguei o instrumento e comecei a tocar. Mas eu expressei a minha tristeza na música. As pessoas que ouviram começaram a chorar. Então, a música ela é vibração, tudo na ordem explica, funciona por vibração, né? E aí, esse campo vibracional, se você moldar ele, ou com tristeza, ou com alegria, ele vai em frente. Então, aí eu vi realmente a música, ela pode curar, né? E aí tive várias experiências de pessoas que não estavam legal, e a gente tocou e houve cura, né? Então, é esse. Aí eu peguei e comecei a descobrir mais sobre isso, né? Aí eu descobri que cada um de nós nascemos numa frequência. Cada um de nós tem uma nota musical. Eu tenho a minha, você tem a sua. E aí eu descobri que o dia da semana e a hora em que você nasceu, você determina qual é a sua nota musical. Você descobre. Aí você descobrindo a sua nota musical, aí você vai descobrir o seu tom musical. Que a nota é só que o tom já é a harmonia de três notas, né? Por exemplo, o si é a nota si, mas o tom de si é fá. Se eu tiver um si bemol na pauta, então o tom daquela música é em fá, né? Aí então eu descobri que matematicamente, se você descobre que a nota é si, então você sobe cinco notas assim, si, do, ré, mi, fá. Então o seu tom é fá. Então, então aí você descobre a sua nota, essa nota você descobre o seu tom musical, aí você vai ouvir música naquele tom, aí você se cura. E essa é a importância, então, da gente conhecer, da gente saber qual que é o nosso tom musical? Isso é importante. Até nas palestras que eu fiz, eu até levei a tabelinha montada, né? Com os dias da semana, é a hora, porque assim, a hora é uma hora mágica, não é a hora do relógio, né? Então, a hora que o sol nasce, aí começa a contar as horas, até a hora que o sol se põe. Então, aí você pega a hora que o sol se põe, a hora que ele nasce, tem um número de horas. Se divide por 12, aí você vai ter a primeira hora do dia, segunda hora do dia, terceira hora do dia. E à noite, mesma coisa, assim que passou. Então, a gente, digamos que o sol nasce às 6 e termina às 18 horas, né? Mas isso acontece no equinócio, né? Mas você não altera. Então, aí seria das 6 às 7 seria a primeira hora, das 7 às 8 a segunda hora e assim por diante, né? Então, aí a gente descobre que hora que você nasceu, a hora mágica, né? Aí na tabela lá eu tenho sábado, domingo, segunda, terça, né? E a hora do dia e a hora da noite. Aí então você vai naquele dia, naquela hora você vai saber qual é a sua nota musical.
E aí você sabe qual que é a sua frequência. Então, cada um de nós temos uma frequência. E aí você, pondo em harmonia essa frequência, você obtém a cura. Por isso que fala lá nos sons vocálicos, né? Determinado altura, né? Tom, né? Da frequência, vamos fazer o som Rá em Lá, né? Então, essa é a altura correta da vibração daquele som, né? Então, o som vocálico também cura, né? E isso ensina na ordem, né? Isso. Então, né, aí a gente vê que tudo funciona por vibração. A gente põe essas vibrações em harmonia, obtém cura. Até eu digo, quando um instrumento ele está desafinado, ele está doente, né? Aí você pega o instrumento, tá desafinado, aí você vai afinar ele, acertar tudo, aí ele ficou são. Então você pôs ele em harmonia novamente, né? Então as ressonâncias, tudo. Então é por isso que aí eu descobri essas tabelas, essas frequências, e aí então eu ensino, explico para a pessoa como ele determinar a nota musical, o tom musical, e aí ele vai ouvir música naquele tom, né? É algo que vai ser mais benéfico para ele. Ah, mas eu não sei, eu não consigo saber o tom, porque eu não sou músico, tá? Aquela música que você mais sentir bem, é a melhor que tem. Então, é isso daí. E olha, Joia. é que a pessoa quer, às vezes, eu não tenho tempo para isso, né? Aquelas correrias da vida, né? E acaba, né? Uma coisa tão fácil, tão bela, né? Que é ouvir uma música e pode se curar. E, Frater, qual que é essa então conexão mesmo que a gente pode estabelecer entre a música e a Kabbalah? Na Kabbalah nós temos a árvore da vida, né? Nós temos lá, no topo da árvore da vida, nós temos Keter, Hokmah, Binah, né? Forma o triângulo, né? Para cima, depois forma os triângulos para baixo, que são Reset, Kepurai e Tiferet, depois Netzarod e Esod, depois Malkut é o mundo que nós estamos, né? Então, aí nós temos a árvore da vida. Então, eu relacionei lá em cima Ket, Hokmah e Binah, que também significa coroa, sabedoria e compreensão, né? Também está interrelacionado, né, com as três claves da música, né? Que é clave de sol, clave de fá, clave de dó. A clave de sol é mais o cantante, o contralto, né? A clave de Fá são os instrumentos mais o baixo, os mais graves, né? Usa a clave de Fá. E os instrumentos de corda usam a clave de Dó, né? Ali nós temos, aí depois aprofundando, nós temos os tons, né? Tom de Dó maior, tom de Ré maior, tom de Mi, tom de Fá. Aí, então, a gente vai vendo essas ligações, né, que as notas musicais também estão na árvore da vida, né? O Keter é a nota Dó. Aí depois vai Ré, Mi, vai o Rockma e Biná, né? Aí tem um intervalo do Lá, depois tem Reset, o Fá e o Sol, né? Depois vai ter um intervalo novamente, depois vai para o Lá, que é Netza, e o Si, que é Rod. E depois termina o Dó. Então, no centro só tem o Dó. Os outros são laterais, porque aí são as compensações de a frequência ou positiva ou negativa, né? Ou seja, o controle disso, a temperança disso, né? Eis aí, né, que entra a temperança, de você saber controlar esses dois sentimentos, esses dois sentidos, né? Para atingir a coluna do meio, né? Porque a coluna do meio é o caminho mais rápido para chegar em Keter, né? Então, é aí que eu vi essa relação, né, da música. E aí tem, nossa, tem muita coisa relacionada.
Eu aprendi na ordem também, tem o livro Rosa Cruz, né, o Manual Rosa Cruz, também tem a nossa coluna vertebral, né, tem 33 vértebras, né, forma a coluna. E na Cabala, nós fala que tem 10 sefirotes, mais uma não firote, que é o da At, da 11, e 22 letras hebraicas, fazendo as interligações. Então, aí saiu 33, né? Que é, é os 11 das Sefirot, né? E mais as letras hebraicas. Então, e aí que eu descobri, né, também lá no livro do Pablo de Oliveira, que a, cada dia de semana é uma nota, às 6 horas da manhã. Aí depois de uma hora vai outra, vai outra. Então, e aí eu vi que quando eu aprendi a música, ela falava, né? Que os bemóis são meio tom a menos, tal, e os bemóis são si, mi, lá, ré, sol, dó, fá, né? Aí eu fui ver lá na relação dele, os dias da semana cai desse modo, começando por sábado, é si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Eu falei, nossa, olha. é, Só que aí eu fui compreendendo o porquê disso, né? Porque cada dia é relacionado a um planeta. E cada planeta tem a sua vibração, que é a música das esferas. Então, aí é toda a ligação das energias, né, musicais, que está relacionado com os planetas e está relacionado com o nosso corpo físico e nosso corpo biológico. Certo. E, Frater, agora para a gente já ir caminhando para o final, o tempo passou muito rápido. Então, eu gostaria de perguntar para o Frater, né? A música como experiência espiritual, uma vez vivida, ela pode deixar uma impressão tão duradoura que é capaz de se manifestar novamente em qualquer momento? A música, ela é divina, né? Ela é divina que a gente nem nota isso, mas a gente sente, né? Aquele prazer, assim. E às vezes tem momentos que você está assim, você lembra de um acontecimento, você, tava tocando aquela música naquele momento, né? Então você tem aquela música gravada dentro de você de um determinado momento que aconteceu. Creio que isso daí é uma bela coisa para nós. Com certeza. Frater Dalziro, eu quero agradecer muito a sua contribuição aqui conosco hoje. Obrigada por dividir suas pesquisas, seu conhecimento aqui conosco do Presença e Harmonia. Ok, eu que agradeço, né, em poder compartilhar, né, porque é uma coisa que eu aprendi nesse tempo, desde 1984, que eu pertenço à ordem, né, vai fazer, não fez 40 anos, né, eu sinto feliz quando eu posso compartilhar o que eu aprendi com o outro. Então, é isso a minha intenção. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenceharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!